Por que que algumas pessoas aprendem inglês e outras simplesmente não aprendem? Na verdade, eu queria que você pensasse nessa pergunta da seguinte perspectiva. Não existe alguém cognitivamente mais ou menos inteligente para aprender o inglês no sentido de há pessoas que aprendem e conseguem aprender e há pessoas que não conseguem aprender. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm facilidades um pouco maior para línguas. Você já parou para pensar, por exemplo, quando a gente fala de vestibular, a gente sempre pergunta para um jovem, para um adolescente, quando ele quer fazer o vestibular e ele realmente está em dúvida e não sabe o que fazer, uma das primeiras coisas que ele analisa é se ele é melhor para humanas ou se ele gosta mais de exatas. E as pessoas, elas têm facilidades em múltiplas inteligências, como diria aí Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional. E quando a gente para pensar sobre a língua inglesa, sim, há pessoas que elas têm um pouco mais de facilidade. E aí não é facilidade cognitiva, mas é facilidade de atenção, é facilidade de se concentrar em como ouvir, em facilitar ou a facilidade porque ela gosta mais dessa parte de humanas, ao invés de gostar mais da parte de exatas. Show de bola! Deixa eu contar uma história para você de um amigo nosso que morava, na verdade, em São Paulo. Esse nosso amigo, ele pensou o seguinte, cara, eu preciso de inglês porque na minha carreira, na minha profissão, eu preciso de inglês porque eu quero crescer dentro da minha empresa. E ele fez um curso aqui, um curso ali, e na cabeça dele ele nunca aprendia inglês. Por quê? Porque ele começava o curso, logo depois ele botava outras prioridades e ele acabava parando de fazer aquele curso. Até que um dia ele chegou para a chefe dele e falou assim, eu preciso de 30 dias de férias e eu gostaria de negociar mais 30 dias que a empresa me desse, porque eu estou indo para o Canadá e eu vou fazer um intercâmbio lá. Eu vou passar um tempo lá no Canadá aprimorando o meu inglês. E aconteceu que aquela diretora dele gostou da ideia e a empresa então o liberou por aqueles 60 dias, 30 dias de férias e mais 30 dias que a empresa o liberou. E ele passou esses 2 meses no Canadá. Quando ele voltou, obviamente ele não voltou totalmente fluente desse intercâmbio, mas ele já voltou com um nível um pouquinho melhor do que aquele inglês que ele fazia. O que ele decidiu fazer? Ele decidiu voltar a estudar no curso que ele estudava antes de ir. Obviamente agora ele já não estava mais na mesma sala que ele estava antes, ele já tinha pulado algumas etapas daquele curso e aí ele continuou perseverando e ele continuou estudando e ele começou então agora a ver séries em inglês, filmes em inglês, ouvir músicas em inglês, o celular dele ele transformou para a língua inglesa, então tudo que ele tinha que ler era em inglês, e ele começou a se relacionar com pessoas que sabiam falar inglês, e ele começou então a persistir nesse negócio. Até que um dia a empresa dele surgiu lá dentro uma possibilidade de ir para a Polônia. Uma vaga que abriu de um intercâmbio de 6 meses na Polônia, e ele falou, cara, eu tô dentro desse negócio, e ele se inscreveu para essa vaga na Polônia. O que aconteceu? Ele passou e ele foi morar 6 meses na Polônia. Quando ele chegou na Polônia, ele foi logo contratando uma professora de polonês para que ele então pudesse sobreviver esses 6 meses lá. Só que a própria professora de polonês virou para ele e falou assim, quanto tempo você vai ficar aqui? E ele disse 6 meses. Ela disse, não invista o seu dinheiro, porque em 6 meses você não vai aprender nada de polonês e você vai gastar seu dinheiro à toa. Ele parou e pensou, então o que eu faço da minha vida? Eu vou praticar o meu inglês. E ele acabou encontrando na empresa dele um americano que estava fazendo o intercâmbio na Polônia também, e acabou que ele conviveu durante 6 meses, todos os dias, porque ele estava sozinho lá, não tinha ido mais ninguém com ele, ele acabou então convivendo com esse americano durante 6 meses, durante todos os dias desses 6 meses ele conviveu com esse americano, falando inglês o tempo inteiro com ele. Quando ele volta dos 6 meses, ele já volta então num outro nível de inglês. O que eu quero dizer para você na história desse meu amigo? Não é que ele seja menos ou mais inteligente, não é que ele teve mais ou menos sorte. Ele simplesmente, foi determinado que ele precisava aprender o inglês. 2, ele não mediu esforços, ou seja, ele investiu dinheiro, ele investiu tempo, as férias que ele poderia estar descansando, ele foi
para lá para estudar. Na Polônia foi muito interessante, porque lá na Polônia ele não foi fazer outro curso de inglês, mas ele acabou caçando alguém que falasse inglês, ele acabou achando um americano nativo e ali ele pôde desenvolver o inglês dele, porque ou era falar inglês com aquele americano, ou era não falar com ninguém, porque ele não sabia absolutamente nada de polonês. Então, veja que interessante. Se você não consegue aprender inglês, possivelmente você já entrou num curso e saiu, entrou no segundo e saiu, entrou no terceiro e saiu. Por quê? Você não se dá o tempo necessário para que de fato você aprenda a língua. Se você quer realmente aprender inglês, você precisa ter persistência. Você precisa continuar, mesmo que no primeiro, no segundo, no terceiro mês você não veja ali o resultado que você gostaria, mas você precisa ter a persistência, você precisa ter a resiliência, você precisa continuar fazendo aquilo que você está fazendo para que você então aprenda de fato a língua, se você quer, se você precisa. No seu inglês nativo, desde o primeiro dia de aula, a gente força o aluno a sim falar inglês. Aqui, de fato, a gente faz o aluno falar. Você vai ver que em qualquer aula que você entrar, você vai sair, na verdade, da primeira aula que você for, falando alguma coisa. E automaticamente o seu ouvido já vai melhorar, a sua pronúncia vai melhorar, e aí é um ciclo que você começa a viver, de ouvir melhor, de falar melhor, de entender melhor, de ouvir melhor, de falar melhor, de entender melhor, e assim sucessivamente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você acha que você não consegue aprender inglês, eu queria que você comentasse aqui embaixo e que você aceitasse um desafio que eu quero fazer para você. Faça uma aula com a gente, experimental, e veja se em uma aula você já não consegue falar alguma coisa em inglês. E se você tem esse bloqueio, se você tem essa dificuldade, compartilha aqui comigo, eu quero te ajudar. Toda semana a gente vai postar um conteúdo novo aqui, então independente de onde que você está assistindo esse vídeo, fique preparado, porque toda semana a gente vai falar aqui de alguma coisa relacionada ao inglês. E se você acha que alguém precisa desse conteúdo, compartilha, marca alguém que você sabe que de repente tem tentado aprender inglês e não tem conseguido, ou que tem o sonho de aprender inglês e sei lá, de repente ainda nem entrou num curso. Marca o seu amigo, a sua amiga, compartilha esse vídeo e eu aguardo você nos próximos vídeos, beleza? Um abraço, fica com Deus, bye bye.